Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, líder do setor de investimentos e vice-presidente da Liga Financeira. Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês dos fundos imobiliários. Nosso último projeto aí postado na quarta-feira. A gente também estava falando um pouquinho de renda variável, renda fixa. Então, os fundos imobiliários eles se encaixam em um dos tipos de investimento em renda variável. Para quem assistiu a última videoaula lá sobre renda variável, verificou que os fundos imobiliários estavam lá. Então, a gente trouxe agora um pouquinho falando um pouquinho mais a fundo. É, Antes de iniciar falando dos fundos imobiliários, a gente tem que falar o início deles. Então, a gente tem que falar o que são os fundos de investimento. Os fundos de investimento nada mais é do que a união de pessoas físicas ou jurídicas, junto com seus recursos financeiros, para que eles possam potencializar seus ganhos no futuro. Então, as pessoas se juntam, alocam seus recursos, seus financeiros, seus recursos, para formar um patrimônio. Juntando o patrimônio dessas pessoas, elas investem e para ter uma rentabilidade no futuro. E dentre as diversas modalidades dos fundos, a gente está destacando aqui hoje na videoaula o setor imobiliário, que nada mais é do que os imóveis. É, Sendo assim, o valor do patrimônio das pessoas é dividido em pequenas partes. Cada pessoa que investiu, por exemplo, uma pessoa investiu uma parte maior do que a outra, então ela tem mais cotas do que a outra. Essas partes de quanto a pessoa investiu, de quanto foi alocado do patrimônio de cada um, é chamado de cotas. Então, se você investir mais, você não vai ser prejudicado. Você vai ter o retorno do quanto você investiu das suas cotas, dependendo do número de patrimônio que você investiu, vai ser o número de cotas que você tem. Então, quanto mais patrimônio você investe, mais número de cotas você tem. Agora sim, falando dos fundos imobiliários, eles são classificados como um tipo de renda variável e especialistas dizem que ele tem risco que eles são 3 vezes menos instáveis que as ações, apesar de possuírem riscos tão quanto como as ações. Lógico que as ações têm um risco muito maior do que os fundos imobiliários, porém lembre-se, quem viu a última videoaula lá de renda variável das ações, viu que quanto mais a gente tem de risco, maior pode ser o nosso potencial retorno aí, então tem aquele risco-retorno lá, quanto maior o risco, maior o nosso retorno. Os fundos imobiliários eles têm um pouco menos de risco do que as ações, então eles são 3 vezes menos instáveis que as ações, enquanto a ação se movimenta em uma unidade, os fundos imobiliários se movimentam em uma unidade, as ações se movimentam em três. Então tem que tomar cuidado aí, né, principalmente nas ações. Porém, os fundos imobiliários também têm um certo risco, bem alto, inclusive. É, os fundos imobiliários, então, eles podem abranger diversos setores, dentre eles condomínios, redes de shopping, galpões logísticos, hospitais e os hotéis por aí, as hotelarias. E é importante destacar aqui nos fundos imobiliários que eles são bons pagadores de dividendos. Para quem não sabe, dividendos são o retorno do lucro que eles dão. Então, no final do mês, geralmente todos os fundos imobiliários devolvem uma parte do quanto você investiu como o lucro que eles tiveram com o dinheiro que você investiu. Sendo assim, a maioria dos fundos imobiliários pagam mensalmente esses dividendos. Tem algumas exceções aí que pagam trimestral, tudo mais. Cada um tem que ser estudado. Falando aqui um pouquinho mais dos fundos imobiliários, cada um também tem dividido em subcategorias, que são cada um com a sua filosofia diferente, sendo eles o fundo de tijolo, que eles são conglomerados que realmente possuem imóveis físicos. Então, se você for lá investir em fundos de tijolos, você vai estar investindo em imóveis físicos propriamente ditos, como casas, galpões logísticos, como a gente mostrou, shopping e tudo mais. Os fundos de papéis, o patrimônio dos fundos imobiliários de papéis são compostos por aplicações em setores imobiliários, como letra de campo imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Também temos os fundos híbridos, que esses são compostos pelos fundos de tijolo mais os fundos de papéis. Então ele tem metade ali dos seus investimentos alocados em imóveis físicos mesmos e metade em aplicações dos setores imobiliários.
Aqui são os dois últimos, que são os fundos de desenvolvimento, que a receita desse patrimônio que a gente acaba investindo provém da rotatividade da compra e venda dos imóveis. Então, se você investir em um fundo de desenvolvimento, você vai estar investindo na compra e na venda de imóveis. Esse é um papel mais arriscado, é um fundo imobiliário mais arriscado, porém, quanto mais risco, mais retorno. Ele vai trabalhar então com o seu dinheiro comprando imóveis a um preço mais barato e vendendo por eles a um preço mais caro. Ele vai ficar fazendo essa negociação dentre a sua equipe e tudo mais, tem os seus gestores. Por último, aqui tem os fundos de fundos, os famosos FOFs. Eles são fundos grandes que possuem cotas de diversos outros fundos em sua carteira. É, Eles operam como uma empresa de holding, né? Então, o que é isso? Eles é, investem em fundos de desenvolvimento, investem em fundos de tijolo, investem em fundos de papéis, investem em fundos híbridos. Eles vão alocando ali conforme a estratégia de cada gestor é, dentro desse fundo. Então, a gente deve estudar cada fundo e ir atrás, porque os fundos imobiliários eles também têm bastante taxa administrativa, taxa de performance. Cada vez que você vai investir no fundo imobiliário, tem lá no próprio site já fala qual é a taxa que vai cobrar com a taxa administrativa do fundo, se tiver um retorno alto aí, qual vai ser a taxa de performance. Então, pessoal, é, lembrando aqui que esse post, que essa videoaula, que não se trata de uma recomendação de investimento, é apenas um estudo que a gente abordou sobre os fundos imobiliários. Então, usem e abusem da videoaula, usem e abusem do slide que a gente postou, do projeto que a gente postou, para agregar conhecimento, para que vocês possam criar a própria estratégia de vocês e manter a carteira de vocês consolidada aí com fundos imobiliários e diversificada, conforme a estratégia de vocês, tá? Muito obrigado por quem ficou até o final. Eu agradeço por mais uma vez estar aqui com a gente, assistindo a nossa videoaula. Espero que eu possa agregar aí para o conhecimento de cada um. Quem gostou aí, deixa um like, é, manda para seus amigos assistir essa videoaula, para eles também terem o conhecimento, um pouquinho do conhecimento sobre fundos imobiliários. Não deu para assistir o post inteiro, salva ele para ver depois. Quer assistir mais uma vez para entender melhor, salva para ver depois também. Deixe seu comentário aí, o que você quer que a gente traz numa próxima pauta, o que você ficou com dúvida, o que a gente vai trazendo para vocês, vai estar tratando aí para vocês. Certinho? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.